Olá, querido, eu tenho um recado muito importante para os cristãos, especificamente, exclusivamente para os cristãos, mas para todos aqueles também que têm princípios, têm moralidade, que se intitulam ou se consideram como cristãos. Essa mensagem de hoje também é um alerta aos líderes cristãos, a toda a igreja como um todo, a todos que nos ouvem nesse momento. Gente, eu quero trazer uma reflexão muito importante. Eu peço encarecidamente que assista esse vídeo até o final. Eu quero começar com um texto que se encontra em Efésios, capítulo 6, o versículo 12, que ele diz assim: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Nós vemos justamente, irmãos, que o cenário político, o cenário que nós estamos vivendo e que nós somos totalmente influenciados e somos totalmente impactados pelas escolhas que nós tomamos. No primeiro turno nós tivemos vários candidatos e agora no segundo turno nós temos apenas duas linhas, a linha da direita e a linha da esquerda, dos que se colocam aí como candidatos à presidência da República. Então, amados, precisamos sim, antes de mais nada, tá? Antes de mais nada, eu quero dizer para você, o plano principal era que o candidato da esquerda, ele pudesse realmente ser eleito ou chegasse ao poder de fato pelo primeiro turno, e isso não foi alcançado. Então, enquanto eu estava orando ao Senhor, Deus estava me mostrando algo muito importante que estava acontecendo, eu vendo nas redes sociais, nos grupos dos vários pastores, nos grupos das várias pessoas que se posicionaram de alguma maneira, e eu vi algo muito recorrente nos comentários, o que era o povo de Deus, o povo cristão, ou aqueles que se intitulam como cristãos, se degladiando nos comentários, às vezes partindo para um xingamento, partindo para uma violência verbal. E isso é muito perigoso, porque no propósito principal era de fato que o sistema esquerdista ele fosse imposto num país, mas aí como isso não foi alcançado, o segundo alvo secundário é justamente trazer uma divisão no meio do povo de Deus. Então a primeira coisa que eu quero trazer para você é: não discuta violentamente, com grosseria, com agressividade contra o seu irmão. Afinal de contas, ele é o seu irmão, tá, gente? E isso nós podemos ter uma noção de que quando Paulo ele escreveu ali a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 8, no capítulo 9 e o capítulo 10, nós vemos justamente Paulo ele se abstendo de algumas coisas que era seu direito, para que justamente o evangelho de Jesus Cristo ele não pudesse ser impedido de ser pregado e que as pessoas novas na fé, principalmente, elas não viessem a se escandalizar, elas não viessem a desviar da fé, porque foi o Senhor quem morreu por cada uma delas. Então a minha mensagem hoje é justamente para você que é líder, para você que tem um poder de influência, de persuasão nas pessoas, tá? Que ao defender o seu ponto de vista, não apresente de maneira grosseira, de maneira violenta, de maneira a menosprezar os irmãos que votam na esquerda. Isso pode ser dado, pode ser levado, porque talvez ela tenha aprendido de uma maneira incorreta, talvez ela não foi ensinada de uma maneira correta, talvez os princípios bíblicos não foram ensinados de maneira correta. Então é nisso que nós precisamos entender e amar o nosso irmão a ponto de explicar a ele aquilo que é correto, e não com violência, mas com palavras de persuasão, com argumentos, com números. Isso é o que importa. E aí eu já parto agora para uma segunda parte dessa mensagem, que é justamente trazendo para você, meu irmão, que nós sim, como igreja do Senhor, precisamos nos posicionar ou de uma maneira mais clara ou nas nossas ações, tá? Em Romanos capítulo 12, o versículo 2 diz assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Diz justamente que nós, enquanto seres celestiais, cidadãos dos céus, mas ainda estamos morando aqui.
né, nessa terra e como cidadãos aqui também, precisamos exercer o nosso direito. E o voto, ele é uma das expressões mais expressivas e mais claras onde nós exercemos o nosso direito. Nós vivemos num Estado, né, democrático de direito, nós vivemos segundo a Constituição, né, a livre manifestação do nosso pensamento político, filosófico, religioso. Então você sim tem a oportunidade de se expressar e também de ser respeitado daquilo que você defende. Mas você, como cristão, precisa entender, irmãos, que nós devemos tomar nossas escolhas com base em princípios. E esse princípio é a Bíblia, né? A Bíblia é o nosso manual de fé e de prática. Então, o que isso significa? É que o nosso pensamento, é que as nossas atitudes, é que as nossas vontades, é que os nossos desejos, é que as nossas escolhas precisam sim estar pautadas no Evangelho, tá? Então, com base nisso, em Romanos capítulo 1, tá, eu quero trazer aqui para você bem ligeirinho, diz assim, ele traz, né, várias coisas no capítulo 1, e o versículo 28 diz assim: por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, isso aqui é punição, na verdade, diante do Senhor, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Isso nos mostra, irmãos, que quando nós votamos, quando nós apoiamos pessoas que trazem essas características, né, as ideologias de gênero, a questão do aborto, a questão da liberação das drogas, entre outras coisas, o comunismo, trazem justamente tudo aquilo que vem contra a vontade de Deus, tudo aquilo que vem contra aos princípios do Senhor. E não somente aquelas pessoas que fazem, mas também aquelas que concordam, que aprovam essas ações. Então nós não somente erramos quando nós vamos lá e cometemos o aborto, mas quando nós aprovamos o aborto, ou aqueles que defendem o aborto, nós também estamos sendo culpados, passíveis de pena diante de Deus. Então essa é uma palavra muito conscientizadora para você, irmão, que não conhecia isso, mas agora saiba em nome de Jesus. Eu quero trazer uma reflexão para você. Você teve a oportunidade de viver. Você só está aqui porque a sua mãe, ela não cometeu um aborto e você teve o direito de viver, o direito à vida. Então, deixe que as outras pessoas, aquelas que serão geradas, estão sendo geradas, possam ter também, né, o direito à vida. O candidato, né, da esquerda, ele agora disse que ele não defende o aborto, mas ele com a sua própria boca disse que isso deveria ser tratado como algo de saúde pública, que as pessoas deveriam sim, sem vergonha alguma, praticarem o aborto. Isso é abominável diante do Senhor. Quando nós vemos ele defendendo a questão da liberação das drogas, só quem sabe o que é de fato, o que é o poder que a droga tem, é aqueles que estão viciados, que querem sair dos vícios e não estão conseguindo. Se por algum motivo você nunca foi a um centro de reabilitação, meu irmão, eu te convido a ir lá, sabe? Para você ver aqueles homens, mulheres que desejam sair da miséria que é as drogas e não conseguem. O estado da Califórnia estão dando valores agora para que as pessoas elas possam deixar de consumir as drogas, né? Metanfetamina, entre outras coisas, heroína. Então aumentou o consumo das drogas e eles não estão sabendo muito o que fazer. Eles estão fazendo esse tipo de coisa para tentar trazer um método meio que urgente para tentar ajudar essas pessoas. Então nós vemos que isso não dá certo, né? Vá nos grandes centros, tem as cracolândias da vida, então veja aquelas pessoas como zumbis, né? Será que você quer que um filho seu, né, esteja amanhã vivendo dessa maneira, né, consumindo essas drogas, escravos das drogas, e você amanhã está lutando com um filho seu? Já pensou nisso, irmãos? Porque quando você vota num governo que apoia essas coisas, você é o que vai viver isso, tá? Quando nós vemos
a aprovação do comunismo, aquilo que a esquerda ela quer impor. Quando nós vemos os nossos irmãos venezuelanos nos semáforos, reflita, aqueles pedindo esmola para sustentar suas famílias. Creia que você pode estar amanhã pedindo esmolas. Então é isso que eu quero trazer, irmãos, para a nossa reflexão. Que não é somente uma escolha. Ah, eu não gosto de fulano, não gosto de Bolsonaro, não gosto da direita, não gosto disso aí. Mas, irmãos, os números mostram, sabe, que nós temos totalmente algo contrário, né, a tudo aquilo que os governos anteriores fizeram. A nossa economia está crescendo, os governantes de outros países como Espanha, Portugal, Estados Unidos, Hungria, são países que olham para o nosso país e veem que realmente a política deu certo, e está dando certo, né? Não é algo de mais perfeito, porque o nosso candidato perfeito é o Senhor Jesus, e precisamos entender que ele está sentado à direita de Deus, reinando, e tudo que acontece está sob o controle do Senhor. Mas o nosso Deus, que é soberano, ele permite que nós venhamos a tomar as nossas escolhas e que nós venhamos a colher os frutos das nossas escolhas. Então, quando você vota em ideologia de gênero, quando você vota a favor do aborto, quando você vota contra a liberação das drogas, a favor do comunismo, né? A favor daquela política do toma lá da cá, sempre com base nas grandes corrupções. Ah, pastor, mas o senhor não sabe, né? O senhor tá falando assim porque o senhor é bolsonarista. Eu não sou bolsonarista, eu sou brasileiro. E hoje a melhor opção para nós é Bolsonaro. Hoje, entre os dois, entre Lula e Bolsonaro, o melhor é Bolsonaro. Entre os dois é ele, não tem para onde correr. Se você quiser saber o tamanho, algumas pessoas nos comentários dos meus vídeos colocaram, ah, mas Lula foi muito mais humano, ele é muito mais humano do que Bolsonaro, ah, se ele tivesse enfrentado a pandemia, teria agido de uma maneira diferente. Você quer saber o que é realmente a humanidade, né, de Lula? Digite lá no Google 242, digite o número lá, 242, e você vai ver que em 2014 foram desviados da saúde 242 bilhões de reais, hospitais sucateados, médicos depressivos, médicos sem poder, sem saber o que fazer, as filas enormes, os hospitais sem leitos para atender as pessoas, e não tinha pandemia, não tinha guerra, não tinha nada disso, né? O vento era favorável para nós e era isso que nós tínhamos, era isso que nós vivíamos. Então é isso, queridos, que eu trago para você refletir. O vídeo foi um pouco longo, né? Mas se você chegou até aqui, reflita muito na sua escolha, sabe? Há tempo para nós mudarmos. Se no primeiro turno você votou em Lula porque você não conhecia, você não tinha esse acesso, eu tive a obrigação de vir aqui me posicionar de alguma maneira para que você entenda que não é uma brincadeira. Nós não estamos elegendo um síndico de um prédio, estamos elegendo o governante do nosso país. Estamos diante da eleição talvez mais importante da nossa história. É por isso que todo mundo está olhando para nós. Então nós precisamos ser responsáveis por nossas escolhas. Talvez amanhã as pessoas responsabilizem os cristãos que tiveram a oportunidade de fazer algo diferente, de votar realmente naquilo que era o melhor para nós no momento e decidiu fazer o errado porque não gostava. Deixa eu dizer algo para você. Não tome uma atitude baseada nas emoções, mas analise os fatos. Analise com a racionalidade. Lula sempre se colocou como um pai dos pobres, como comia churrasco. O auxílio, a alimentação, né, que tinha para as pessoas, era uma taxa de R$80 para uns e R$180 para outros. Hoje as pessoas recebem R$600. E antes as pessoas perdiam quando arrumavam emprego. E hoje, mesmo recebendo e alcançando emprego, elas não perdem o benefício. Então veja quem realmente está beneficiando a população mais pobre. Então nós precisamos agir com racionalidade. Não vos conformeis com este mundo, mas transformáveis pela renovação da vossa mente. Você tem a oportunidade de transformar através da sua mente renovada em Cristo, através dos princípios bíblicos e cristãos que você precisa agir de uma maneira correta. Que Deus te abençoe, que Deus te dê sabedoria. Não brigue com seu irmão. Se ele discordar de você, tá? Não brigue com ele. Deixe ele com a opinião dele. Né? Tente argumentar, mas se você não conseguir, deixe ele com a opinião dele, mas não brigue, porque é o seu irmão em Cristo Jesus, tá? Que o Senhor possa esclarecê-lo em nome de Jesus e que nós possamos aí viver em paz em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe poderosamente.